Muito bom dia a todos aqui presentes, a todas aqui presentes. Mais um domingo em que a gente se encontra não só para a gente aprender um pouco mais, discutir sobre a doutrina dos Espíritos, mas também para a gente compartilhar um pouco dessa energia, dessa alegria que todos temos e carregamos. Sempre lembrando que a doutrina dos Espíritos é só um lembrete. Ela relembra coisas que a gente já carrega dentro de nós, mas que muitas vezes com o tempo a gente tende a esquecer. Então, o lembrete semanal é para a gente voltar a praticar aquilo que muitas vezes vai esmorecendo, a gente vai deixando para lá. Então, manter viva a chama da evolução, a chama do espírito. É para isso que serve também a doutrina do espírito, para a gente continuar caminhando com firmeza. A gente sempre também pede ajuda de vocês, sempre agradece, né, com relação às nossas cestas básicas. Que será agora 11 de março, né? E a gente tem ainda falta a gente sempre agradece a colaboração de todos. Ainda temos problemas também, porque a gente falta principalmente leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Mas sempre agradecendo a ajuda de todos. Porque hoje nós estamos distribuindo 640 quilos de alimentos todo mês. Isso é uma dádiva, né? Eu acho que a casa sempre, obviamente não sozinha, mas sempre com a colaboração de todos que aqui vem também. Então vamos agora nos preparando. Vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Pai orientação, luz, para que possamos, Pai, sempre caminhar no bem. Que a sua luz sempre esteja à nossa volta, para que possamos ser orientados nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa vontade, para que o caminhar seja sempre de evolução, para que hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã, com certeza, melhores do que hoje. E nesse momento, Pai, pedimos licença para iniciar os trabalhos dessa manhã. Graças a Deus. Hoje nós contamos com a colaboração do Silvio, que aqui está. A paz de Cristo. Era assim que os cristãos se saudavam nos primeiros tempos. Por uma razão específica, eles escolheram essa saudação. Porque Jesus não faz nenhuma promessa para nós. Se a gente lê o Evangelho, o Velho Testamento é cheio de promessas, né? É cheio de recompensas para aqueles que obedecem às regras estabelecidas no Evangelho. Jesus, na verdade, não estabelece uma regra única, mas ele nos mostra um caminho. Ele sempre faz referência ao Evangelho como uma oportunidade de ressignificar a nossa vida, mudar a maneira que a gente enxerga a vida, as pessoas e nós mesmos diante da vida e das pessoas. É uma proposta que é apresentada num primeiro momento em um único sermão. A síntese do pensamento de Jesus se encontra no Sermão da Montanha. No Evangelho de Mateus nós encontramos a íntegra do Sermão da Montanha, que serviu inclusive de base para os primeiros estudos evangélicos. Na Casa do Caminho havia um barracão do lado, muito humilde, em que os cristãos, liderados num primeiro momento por Pedro, João e Tiago, liam a Torá, o nosso Velho Testamento, e liam trechos do manuscrito do Evangelho de Mateus, que na verdade era o Sermão da Montanha. E tentavam fazer associações entre a mensagem que Jesus havia trazido a eles, a nós, a humanidade, e o Velho Testamento. Isso é muito difícil.
eles tinham muita dificuldade. Na verdade, Estevão foi o primeiro que fez isso, mas Pedro, Tiago e João, eles tinham muita dificuldade de compreensão daquilo tudo que Jesus havia trazido. A própria figura de Jesus ainda era um mistério para eles. É um mistério para todos nós ainda. Os discípulos, depois de conviverem quase 3 anos com Jesus, a caminho da Páscoa da crucificação, foram questionados pelo Cristo. Eles comentavam que muitas pessoas falavam que Jesus era o Messias, falavam que ele era um profeta, falavam outros que ele era um mentiroso, que pretendia enganar as pessoas. E aí Jesus, aborrecido com isso, pergunta para eles: e vocês, quem acham que eu sou? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até os dias de hoje, né? A nossa prática religiosa não tem como figura central a figura de Jesus. A nossa prática religiosa, mesmo como cristãos da igreja cristã romana, o catolicismo, tinha na figura principal a igreja, né? A igreja e todo o ritual que envolvia a nossa presença na igreja. Todos os dogmas e o ritualismo da nossa vida religiosa vinha adiante da figura de Jesus. E a figura de Jesus, ela estava muito associada à ideia do sofrimento. Nós víamos Jesus no fundo do altar, crucificado, né? Como se ele viesse nos ensinar a nos crucificarmos diante da vida, né? Jesus não é o Jesus que é apresentado para nós, que foi apresentado para nós até os dias de hoje. O Espiritismo fala de um Jesus diferente, né? De um grande amigo, de um pastor, de um orientador que veio, né, até nós para que nós pudéssemos mudar as nossas crenças, para que a gente pudesse transitar de um estado primitivo de consciência para um estado mais desenvolvido, uma consciência mais lúcida, para que nós não nos sentíssemos mais ansiosos, para que nós não tivéssemos mais medo, para que nós pudéssemos desenvolver todos os potenciais de uma maneira responsável que cada um de nós possui. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Brilhe a vossa luz, né? Coloque as tuas conquistas, as tuas realizações em um ponto, a fim de que elas possam beneficiar aqueles que compartilham o caminho contigo. Então Jesus nos convidava a um olhar mais misericordioso, ao exercício da compaixão, ao trabalho. Nós não vemos Jesus, né, perguntando para as pessoas: e aí, como é que você está? Né? Nós ainda temos os trabalhos de orientação nas casas espíritas que começa exatamente isso: olha, o que você tem? Não tem nenhuma passagem evangélica que Jesus pergunta assim: e aí, Maria Madalena, como é que você está? E aí, Pedro, você está bem? Não. A mulher adúltera, né, que quase foi apedrejada, Jesus não queria saber qual era o erro dela. Pouco importa. Para Maria Madalena, ele diz assim: não olha para trás, né? Levanta. Essas atitudes sempre Jesus ele provocava nas pessoas. Levanta, você está caído? Levanta, né? Levanta, ergue a tua fronte, caminha, se põe em movimento. Lembram do diálogo de Jesus com aquele jovem que queria seguir Jesus? Ele já era eles já se consideravam uma pessoa boa, comprometida com o bem, mas ele percebia que aquilo não era suficiente. Aí ele pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu faço para lhe seguir? Esse devia ser um roteiro que todos nós, cristãos, deveríamos compreender com lucidez. Muitos de nós não compreendemos até hoje. Ele diz para o jovem: renuncia tudo que é teu, pega a tua cruz e me segue. Me segue significa que Jesus estava em movimento, porque ele não diz: venha até mim. Jesus não está parado, Jesus está em movimento. Se você quer ir até Jesus, você precisa se movimentar, trabalhar, aprender, lutar, reagir, né? Colocar em ação todos os recursos que você possui e que vão realizar um milagre na tua vida. É você, o milagre é você, né? Na verdade, o milagre você já tem, é a vida. A vida é milagre de Deus. O Einstein dizia assim: só existem 2 maneiras de viver. Ou você não acredita em milagres, ou você acredita e entende que tudo é um milagre.
né? Você recebeu o dom da vida, significa que você recebeu, né, o dom mais precioso, o bem mais precioso que alguém pode receber. É muito importante para nós estarmos aqui. Faça uma conta. Nós estamos num período muito difícil da nossa trajetória espiritual. As nossas escolhas hoje vão determinar como é que as coisas vão ser para nós nos próximos séculos. Nós estamos lançando no solo, no livro da nossa vida, sementes muito importantes. Porque nós já adquirimos, pelo menos, a necessidade e a maturidade na dor, que nos coloca numa situação que nós precisamos tomar uma decisão. Eu não quero sofrer mais. Eu não quero sofrer mais. Eu não quero usar o sofrimento como alavanca do meu progresso espiritual. Eu sei que eu posso fazer isso de uma maneira diferente. E este planeta que nos acolhe, ele precisa também, né, como ele serve de morada para 28 bilhões de espíritos, ele precisa também evoluir. Porque se ele continuar sendo administrado da forma que nós estamos administrando, a humanidade com a nossa sociedade de consumo vai destruir o planeta. Nós não podemos mais fazer isso. Então, do jeito que a grande maioria de nós vive, nós não podemos continuar vivendo aqui. Nós estamos destruindo os recursos do planeta. A providência divina não nos vai dar esse direito. O nosso livre-arbítrio tem um limite. E aí vai acontecer uma grande migração, né? Os espíritos dizem, e todas as religiões, elas pressentem a chegada de um momento determinante, onde alguns de nós vão permanecer no planeta e outros vão precisar, porque ainda necessitam do sofrimento, de uma outra morada, de um mundo que possa permitir a eles continuar evoluindo. Porque a dor não é castigo. A dor é uma alavanca do nosso progresso espiritual. A dor é o antídoto do mal. E o mal é a ausência do bem. É a contrariedade das leis divinas. É uma agressão à nossa natureza. Todas as vezes em que, por ignorância, o espírito toma decisões contrárias à sua natureza, ele se fere, né? E desta forma ele passa a viver em uma energia, em um padrão vibratório que induz a ele o erro. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos por que os espíritos eles perseguem, fazem sofrer, machucam as pessoas que transitam aqui pela Terra, os espíritos desencarnados, os nossos irmãos que estão no plano espiritual. Por quê? Porque existem os obsessores, porque algumas vezes nós somos atormentados, perseguidos, chegando ao ponto muitas vezes da gente perder a nossa sanidade por conta da influência espiritual. E porque muitas vezes pessoas que estão encarnadas, às vezes compartilhando o mesmo lar conosco, nos fazem tanto mal, mentem, machucam, nos ferem, nos decepcionam. Por quê? Será que porque são pessoas más? Porque são espíritos maus? Se a gente perceber, se a gente entender assim, perceber assim essa situação, nós vamos cair no equívoco de muitos autores, inclusive espíritas, que acham que nós estamos com uma guerra contra aqueles espíritos que compõem falanges do mal. Nós não estamos numa guerra com eles, são nossos irmãos. Como diz a minha netinha, são pessoas boas, só não sabem. Só não sabem ainda. Eu vos envio, filhos meus, como cordeiros, para viverem no meio dos lobos, para que os lobos se tornem cordeiros. Se Jesus envia, né, os seus discípulos para viverem junto daqueles que são maus, né, que são agressivos, que são violentos, que são ignorantes, existe um propósito. Qual é o propósito? Para que eles possam ter referências. Essas referências vão fazer com que eles se lembrem da natureza deles. Se você não tiver referências positivas, você não consegue. O exemplo, ele é lembrado. Você transforma através do exemplo. Por que esses espíritos, essas pessoas fazem mal? Porque não estão bem. É a resposta dos espíritos. Porque estão infelizes. Quando você está feliz, você não vai fazer mal a ninguém. Por isso que eu sempre repito, a maior caridade que você pode fazer para os outros e para o mundo é ser feliz. A maior caridade que você pode fazer para as pessoas é ser feliz.
A felicidade faz bem sem necessidade da palavra. Você está do lado de uma pessoa que está feliz, você se sente bem. Você se sente feliz também. A felicidade é muito forte. E a felicidade é o caminho do amor. À medida que você encontra o sentido da felicidade na vida, que é resultado de um sentimento de gratidão, de um estado de espírito que nós chamamos de humildade. Humildade é valorizar as coisas simples, é entender que você não é melhor do que ninguém, que a sua vontade não precisa prevalecer, pelo menos não toda hora, que muitas vezes as coisas podem ser de outro jeito, outras vezes as coisas podem ser de qualquer jeito, de um jeito qualquer. A humildade de aceitar a vida do jeito que a vida é. Entender, que você passa por momentos difíceis, mas você precisa aceitar isso porque é a vontade de Deus. Eu li uma mensagem que está lá na frente, é uma trova, eu até coloquei no Face, a última, porque eu achei lindo. A dor, quando te encontra, ela é bênção do céu, que quer ver como é que você está. Você pensa assim, aprendi, ouvi uma palestra lá no centro que eu preciso ser paciente. Então o que a vida vai fazer? Vai te dar a oportunidade de exercitar a paciência, porque não basta você querer, você precisa ser. E ser é atitude, é ação. Você só aprende praticando. É assim com todo o processo de aprendizagem. A aprendizagem exige a prática. Então a vida te encontra lúcido, entendendo que a paciência é necessária. O que ela vai te dar? A oportunidade de exercitar a paciência. Como é que você exercita a paciência de alguém? Colocando diante da tribulação. A tua vida vai ficar mais difícil. Mas você vai ter a oportunidade de se fortalecer. A vida exercita a nossa paciência na vida de relacionamento, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho. A tua fé. Olha, eu ouvi lá no centro que Deus existe. Às vezes a gente precisa ouvir isso. Deus existe. E não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. E Jesus nos disse, Deus nos ama. Então eu preciso confiar que tudo o que acontece para o meu bem, para o meu melhor. Acontece o que é necessário. Embora muitas vezes a vida contrarie a minha vontade, ela atende às minhas necessidades, ela é perfeita na forma que ela se apresenta. Ouvi tudo isso. Então agora o que eu preciso fazer? Que tal enfrentar uma crise? Que tal ficar desempregado? Que tal ficar doente? Doente é muito bom. Doente é muito bom. Por quê? Porque se você confia em Deus nos períodos de tranquilidade, por que você deixa de confiar em Deus quando a dificuldade bate à tua porta? E aí você brinca de não querer mais. Eu vou dizer uma coisa aqui a respeito de Jesus, que muitas vezes as pessoas se esquecem. Jesus não veio trazer o Evangelho para melhorar a nossa vida. Não veio. Ele veio trazer o Evangelho para que nós pudéssemos melhorar. Melhorar a vida é um conceito que tem a ver com tranquilidade, segurança, conforto. Então, quando a vida está melhor, é quando as coisas estão fáceis. E Jesus não nos prometeu vida fácil. Voltando ao início da nossa conversa, os cristãos se cumprimentavam a paz de Cristo, porque se você olhar no Evangelho, não há promessas. Mas quando Jesus permanece 40 dias ao lado dos discípulos, no último momento, quando ele está se despedindo antes da ascensão, ele diz assim: eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos dou a paz do mundo. Bom, a gente já sabe que a paz do mundo não é para nós. Mas a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. O que Jesus prometeu, nós não vamos encontrar nas coisas do mundo. Porque ela é espiritual. E tudo aquilo que é espiritual é construção interna. É da nossa intimidade. É a paz de Deus. Por isso que os cristãos se dirigiam uns aos outros se cumprimentando, oferecendo aquilo que Jesus havia oferecido a nós. A paz de Deus. Que é a paz de Cristo.
que até na igreja católica, nas missas, tem um momento que eu acho lindo. Eu sempre frequentei a missa com a minha sogra quando ela era viva. Ninguém ia junto com ela e eu costumava, quando não tinha palestra, eu gostava na igrejinha de São Judas Tadeu. E a missa, ela é animada, o padre manda todo mundo sentar, levantar, a gente repete, é muito melhor do que palestra. Palestra é chato. Eu só vou em palestra porque eu faço, porque se tivesse de assistir eu não aparecia. Porque o pessoal levanta, senta e para, e tem banda de música, os jovens hoje estão participando de muitas das igrejas, a família está presente. Normalmente as pessoas vão em família, é estranho. Nas casas espíritas, como as reuniões são à noite, a gente não vê muito. É predominantemente no meio espírita um público feminino, né? Os maridos, eles têm muita dificuldade de vir. Quando vem arrastado, né? Vem ao vamos, porque tem de ir. Porque se fosse assim, tipo, né? vou por iniciativa, é meio complicado, eles têm mais resistência. Mas a Igreja Católica não consegue reunir a família, porque é domingo de manhã, né? É um horário legal. O espírita, ele é meio preguiçoso, então ele faz as reuniões durante a noite, porque daí no final de semana pode dormir até mais tarde. Nós temos muita coisa. Nós espíritas, eu acho que falta um pouco da gente perceber o que está acontecendo, né? Porque se você pega o Livro dos Espíritos, ele é um texto importantíssimo. Ele traz um conhecimento que nenhum dos nossos irmãos de outras religiões tem. Então, nos foi dado um conjunto de informações muito importante, que inclusive nos permite enxergar o Evangelho de uma maneira muito mais profunda, com muito maior clareza. Basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Os católicos não têm o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabiam? Os protestantes também não leem. Nem o Livro dos Espíritos. Nós lemos. E aí você fica pensando, bom, mas por quê? Porque tem uma parte que Jesus diz assim no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu penso que nós espíritas, nós somos espíritas por duas razões. A vida nos deu a oportunidade de tomar contato com o espiritismo por duas razões. Primeiro, porque alguns de nós somos muito atrapalhados. E aí a gente já errou muitas vezes. Então aí com a informação espírita você fala assim, e agora? É um freio, sabe? É um freio. Tanto que no Evangelho está lá, o verdadeiro espírito se reconhece pelo esforço a resistir às suas más tendências. Ou seja, nós somos delinquentes das leis de Deus que precisávamos de algum tratamento de choque. A religião tradicional não servia para nós. Porque nós éramos agnósticos, nós não nos adaptaríamos bem nas religiões protestantes, que são mais disciplinadoras, são mais, né, exigem algumas renúncias que o nosso racional não trabalha bem, tipo dízimo, tipo, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós estamos falando, as igrejas evangélicas têm culto às 7h30 da manhã. Se marcar um culto às 7h30 da manhã numa casa espírita, não aparecem nem os espíritos. Fica vazio aqui, fica só os grilos, né? Então nós temos algumas características que são peculiares e por isso que a gente se encontra na doutrina espírita e ela nos ajuda porque ela é um freio. Muitas vezes, eu estou numa situação, eu falo, caramba, profissional, pessoal, eu falo, se eu não fosse espírita, se eu não soubesse o que eu sei, agora, sabendo o que eu sei, como é que eu vou fazer isso? Não posso, não dá para fazer. Então, para alguns de nós espíritas, essa é a razão. Agora, a razão principal é dar oportunidade para a gente melhorar, né? A gente freia as nossas tendências, experimenta as coisas de um jeito diferente, então a gente já não faz mais aquilo que era por impulso, o que a gente acha que é correto, porque a gente sabe que o que é correto é diferente, e aí a gente tem a oportunidade de criar hábito. Mas fico pensando, para quê? Será que é só é um projeto individual? É para nós? Não. Eu acho que tem relação com esse momento que nós estamos passando na humanidade e no planeta. Sabe? Eu acho que nós estamos entrando numa enrascada. Vou explicar para vocês por quê.
Vamos pensar no cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo passou uma fase, ele surgiu numa fase muito conturbada do planeta. O Império Romano dominava o mundo todo e ele agia. Quem assistiu o filme, assistam, tá agora na net, Ben-Hur. Conta a história de um escravo que foi adotado por uma família e ele acaba ele acaba traindo o irmão, né? A família toda é presa e toda essa história, todo esse enredo, ele acontece em Jerusalém, a época que Jesus, né, vivia na Palestina e em algumas oportunidades estava em Jerusalém. Na época da Páscoa ele ia para Jerusalém. Ele viveu em Nazaré, na Galiléia, em Cafarnaum, naquele período em que ele ficou hospedado na casa da sogra de Pedro, mas ele transitava por todas as aldeias, né, todas as cidades que ficavam no entorno do lago de Genezaré, que ficava na Galiléia, e na Páscoa ele ia para Jerusalém. Então a gente pode ver, nos livros de história, nos filmes da época, que era um mundo muito difícil. O mundo estava em crise. E era uma crise, né, de violência. A vida era muito desconfortável. E Jesus vem ao mundo, traz uma mensagem nova de renovação de esperança, de fé, apresenta a Deus de uma maneira diferente. O impacto do Evangelho é o impacto que, por exemplo, o Livro dos Espíritos ele produz, né, na religiosidade das pessoas. Ele muda os parâmetros e os paradigmas. Jesus é crucificado e as pessoas que viviam aquele tempo e que entenderam, perceberam o que Jesus veio fazer, se sentiram meio órfãs. Os próprios discípulos não sabiam muito bem o que fazer. Eles foram intuídos a abrir a casa do caminho e continuar atendendo, porque Jesus diz assim: todas as vezes em que você faz algo pelos meus pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Eles queriam continuar servindo Jesus. Como é que eles fizeram? Montaram uma casa de caridade e um hospital. Eles atendiam as pessoas doentes que eram abandonadas pela família e ficavam cuidando dessas pessoas. Mas a mensagem evangélica estava se perdendo, porque Pedro, ele não tinha capacidade intelectual para entender as coisas. Ele não entendia. Pedro, no dia que Jesus foi preso, deu com a espada na cabeça do soldado. Ele não entendeu nada, né? Era como Jesus deve ter olhado para ele e falado: Pedro, se colocasse uma avaliação para eles fazerem, eles tiravam 1,5. Os 12. Quando Jesus foi preso, eles se esconderam. O único que ficou foi João Evangelista. Tinha 16 anos de idade. Ele ficou porque era jovem, não tinha medo. Ele tinha um ímpeto dos jovens. Mas quando abrem a casa do caminho, João tinha 16 anos. Pedro e Tiago assumiram a frente do trabalho. E estavam transformando o cristianismo num segmento fraco do judaísmo. Mas aí surge a figura de Gesiel. Quem leu Paulo Estevão lembra de Gesiel, o irmão da Abigail. Abigail, noiva de Paulo de Tarso. Um doutor da lei, que tinha dupla cidadania, havia nascido na cidade de Tarso, então ele tinha cidadania romana, tinha estudado numa universidade, das 3 universidades que existiam no mundo, Paulo estudou em uma delas, que ficava justamente em Tarso. Tinha uma em Alexandria, outra em Atenas e outra em Tarso. Ele estuda os professores gregos. Então ele sabia fluentemente o grego, o latim, falava a língua, né, dos hebreus. O pai Isaac era um líder religioso, um artesão que faz fortuna, se torna um homem rico e importante, e que queria que o filho fosse notável, e ser notável era se tornar um fariseu, um doutor da lei, e ser aceito como membro do Sinédrio. E Paulo havia sido admitido no Sinédrio, jovem ainda, não tinha 30 anos de idade, estava próximo de completar 30 anos de idade. Tinha uma inteligência notável, era um grande orador, e tinha sido admitido como discípulo, como sucessor de Eliel, que era o líder espiritual do Sinédrio, que acompanhou a época do julgamento de Jesus, o julgamento de Jesus, e ficou com sérias dúvidas a respeito daquele Galileu. Dúvidas que depois ele pôde esclarecer na casa do caminho, tarde demais. Ele tentou inclusive frear o ímpeto de Paulo, quando Paulo manda prender, né, Estevão,
Tiago, Pedro e João, né, o Eliel diz para Paulo: Paulo, se essas coisas que eles falam forem de Deus, você não adianta combater, porque você não vai conseguir acabar com isso. E se não forem, não precisa, porque vai acabar sozinho. Então não seja você, né, o responsável por isso. Mas Paulo tinha algo pessoal com Gesiel. Gesiel, ele havia sido feito escravo em uma situação que envolveu o pai. O pai acabou sendo executado. Abigail foi protegida por um casal, Ruth e Zacarias, e passou a viver numa cidadezinha perto de Jerusalém chamada Jopé. Lá ela conhece Paulo de Tarso, porque Paulo, o pai dele, Isaac, era muito amigo de Zacarias. Quando Paulo foi uma das vezes para Jerusalém, ele vai até Jopé para levar um recado do pai, e conhece Abigail e se apaixona por Abigail. Abigail justamente irmão de Gesiel. Gesiel fica doente, consegue se livrar do trabalho nos navios, nos porões, que ele puxava remo. Aliás, quem assistiu Ben-Hur fica imaginando o que Estevão passou. Aquela cena deles remando os navios em guerra, aquilo é coisa assim que você fala: meu Deus do céu, não acredito que existiu isso, né? Bom, mas fazendo parênteses, ele trabalhou numa desses navios que levavam as riquezas de Roma, as tropas de Roma pelo Mediterrâneo, e ele, por uma circunstância que é contada no livro Paulo Estevão, ele consegue fugir. Só que ele estava doente da peste, e ele acaba sendo levado até a Casa do Caminho. Na Casa do Caminho ele é cuidado por Pedro. E quando ele estava muito febril, inconsciente, de vez em quando ele recobrava a consciência e ouvia Pedro rezando, pedindo para Jesus curar Estevão. E ele acaba se curando. Quando ele está melhor, ele pergunta para Pedro, com toda a delicadeza: Pedro, quem é Jesus? O próprio Cristo tinha perguntado isso para Pedro, e Pedro não soube explicar. E Pedro sabia que Estevão era especial, que Gesiel era especial. E ele diz então para Gesiel: Gesiel, eu não saberia te dizer. Eu mesmo me pergunto muitas vezes. Mas entregou para ele o manuscrito do Evangelho de Mateus. Leia, você vai conhecer Jesus. E aí Gesiel começa a ler o Sermão da Montanha, ele se encanta, ele fala: meu Deus. Ele diz depois que foi como se ele tivesse renascido. Ele falou: eu sou um homem novo. Eu vejo o mundo de um jeito totalmente diferente. E porque ele estava naquele momento, ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu quero que você me batize como cristão. E quero que você me dê um novo nome. Porque eu não quero prejudicar as pessoas. Eu quero trabalhar para Jesus, mas eu não quero prejudicar as pessoas que estavam envolvidas na minha fuga da escravidão. Então eu quero um novo nome. E então Pedro o batiza como Estevão. E Estevão então começa a participar Mas a fé dele era tão grande que acontecem duas coisas que são importantíssimas no cristianismo, e elas foram protagonizadas por Estevão. A primeira, Estevão curava as pessoas. Estevão foi a primeira pessoa que curou depois que Jesus foi crucificado. Ninguém fazia cura mais. Jesus, ele atraiu uma multidão para próximo dele, não por conta da mensagem, por conta da cura, por conta dos milagres. Essa história de milagre, até hoje, para nós ainda pega muito. Tanto que, por exemplo, tem um personagem no Evangelho que é o Zaqueu. Zaqueu era um personagem desconhecido, ninguém contava a história de Zaqueu, porque não é nenhuma história legal. É um cara que sobe em cima de uma árvore, depois ele vê Jesus, desce, conversa com Jesus, mas é um diálogo truncado. Jesus fala: olha, Zaqueu, importa que eu entre na sua casa, e depois tem um outro... A história não é nem bem contada. Ninguém nem gostava da história de Zaqueu. Aí fizeram uma música. Bom, a música, ela é meio sem graça, só que ela tem um refrão que fala de milagre. A gente adora. Faz um milagre em mim. Todo mundo decorou a música por causa do milagre. Se não tivesse a palavra milagre na música, até a música era sem graça. E aí você pergunta para as pessoas que adoram a música do Zaqueu, a história do Zaqueu: não sei. Então, quando Jesus fazia as curas, e uma multidão, Jesus aproveitava para falar com as pessoas.
E as pessoas percebiam que a cura ia muito além da cura física, porque muitas pessoas que não eram curadas se sentiam melhor depois de ouvir Jesus. Por quê? A vida não é, você não vê a vida como a vida é. Você não vê as pessoas como as pessoas são. Você vê a vida e as pessoas como você é. Quando você aprende, você muda. Se você aprende coisas boas, você muda para melhor. E aí a vida melhora. Porque Jesus não quer, o objetivo principal dele não é mudar a sua vida. Porque ele sabe que se você mudar, a sua vida vai mudar. E se você não mudar, e a sua vida mudar, ela vai voltar a ser o que era, porque você não mudou, as suas necessidades são as mesmas. Eu não aguento mais o meu marido, vou separar. Antes de fazer isso, você precisa melhorar, porque senão você vai encontrar um outro marido igual lá na frente. Pode ser inclusive o mesmo, Isso é um problema. Esse é um problema, pensa nisso. É um problema maior. Então é assim, veio uma senhora lá no escritório, ela queria se separar. Eu falei, a senhora está bem? Ela falou, não estou péssima, estou tomando tarja preta para poder dormir. Então, a senhora não está bem. Quando a senhora estava resolvendo casar, a senhora estava bem, não estava? Estava bem, estava super animada. Acreditava no meu marido, no meu noivo, Acreditava na vida, sabia que a gente ia fazer tantas coisas juntos, que ia ter uma família. Eu estava numa fase maravilhosa da minha vida, por isso que eu resolvi casar. Então, olha, toda vez que a gente vai decidir algo muito importante, a gente precisa estar bem, porque se a gente não estiver bem, a gente não vê as coisas da maneira como a gente deve ver. Então, a senhora precisa melhorar. Aí, como é que eu melhoro? Olha, a senhora vai procurar, se acalmar. A senhora está sentindo medo, insegurança, tira medo e insegurança. A senhora tem rancor, tristeza, a senhora está magoada, tira isso, porque ninguém fica bem magoado. A senhora fica bem, volta a gostar das pessoas, inclusive do seu marido. Ela falou, mas se eu fizer tudo isso, eu não vou querer separar. Tá vendo? A gente acha que o problema é o outro. O problema nunca é o outro. O problema é sempre você. E o outro? O outro, Deus colocou do teu lado. E você assumiu um compromisso, não com o outro, assumiu um compromisso com Deus. Quando Joana de Cusa resolve separar do marido, Jesus fala para ela assim, olha o seu marido não como a causa da sua infelicidade, do seu sofrimento. Ele é, um pouco. Mas veja o seu marido como uma pessoa que precisa de ajuda. Por quê? Quem faz o mal é porque não está bem. A esposa ignorante, ela precisa aprender. Quem foi que Deus colocou ao lado dela para aprender? A minha esposa é chata. Então, ela precisa deixar de ser chata. Deus te colocou ao lado dela para ela. Agora, você não consegue mudar ninguém lembrando a pessoa que precisa mudar, Aí normalmente a pessoa fala assim, você precisa parar de ser chata. Sério, olha, brincadeira, eu não sabia. Vou parar, parei agora. Não tem botão de liga e desliga. Aí como é que você vai fazer para a pessoa mudar? Não, você não é responsável pela mudança da pessoa. Você é responsável por viver bem ao lado da pessoa. Apoiar, a ser um exemplo positivo. A exercitar o amor, ser paciente, ser doce, ser benigno, confiar. Todas as vezes em que você exercita o amor, você estimula a mudança. O amor é a única força de transformar a criatura humana. E você não é responsável pelo que as pessoas fazem com o que você faz. Estou ajudando o meu marido, já tem 10 anos, não aguento mais. Ele não muda, ele não ouve, ele não entende. Você não tem nada a ver com isso. O que ele faz com o que você faz por ele é problema dele. Você só faz o seu melhor. Nós somos semeadores. Nós não podemos reclamar que a semente é fraca. Eu não sei se eu consigo. Que o sol é escaldante. Tá difícil, tá desconfortável. Que o solo é fraco. Ele não entende. Nós somos semeadores. Nós temos de semear a boa semente.
A vida se aborrece com aqueles que lamentam. A lamentação cria uma energia negativa. Você precisa confiar, recomeçar, aprender com os erros que você cometeu e não desistir. Nós não temos mais o direito de desistir. Vamos voltar lá ao Gesiel, senão eu nem falo o que. A enrascada que a gente está falando. Aí o Gesiel tá... Não, vai até às 11 horas. Eu não falo mesmo. Até às 11 horas. Deixa. Você quer interromper? Pode, fica à vontade. Até às 11 horas. Não. Eu tenho uma casa espírita que às vezes me convida para falar meia hora. Uma vez, o pessoal, o Fábio já veio aqui, o Fábio da Galinaro. Quando eles abriram a fraternidade, eles me convidaram para fazer uma palestra. E eles eram tudo da escola da federação, e tem toda essa coisa de horário e tal. Essa coisa é uma grande bobagem, na verdade, porque os espíritos, a gente vem uma vez por semana no centro. Os espíritos têm um trabalho danado para trazer aqui. Se a gente ficar 5 horas aqui, eles ficavam junto com a gente felizes. E olha, 5 horas é pouco, confesso para vocês. Se eu continuar contando essa história de Paulo até o final, nós vamos ficar mais 2 horas aqui. E o certo seria a gente se encantar. Porque nós não temos nada melhor para fazer nessas próximas 2 horas do que ouvir a história do cristianismo primitivo. Não tem. Nenhum de nós tem. Nem eu mesmo. Por isso que eu ficaria de bom grado. Aí o Fábio Galinaro chega lá e fala assim, Silvio, precisa falar 20 minutos. Eu olhei para ele e falei, 20 minutos, Fábio? 20 minutos, porque o pessoal vem aqui por causa do passe. Então, federação. Você vai na federação, você fica num negócio assim, 5 minutos, eles falam 5 minutos, você nem presta muita atenção, aí entra numa fila e vai pro passe. O negócio é o passe. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu comecei a falar. Aí a Lúcia não tinha relógio ainda. Lá no CAE, que eu estava bem nova. A Lúcia, que é a esposa do Fábio, ela falou, Silvio, eu vou ficar no final do salão e quando der o horário, eu aceno para você, faço um positivo. Eu falei, tá bom. Aí comecei a falar. Já tinha dado uns 45 minutos. Quando eu olho a Lúcia está assim, acabou. Aí ela falou, Silvio, meu Deus do céu, não dá, não tem jeito. O mês que vem você volta, mas eu vou fazer o seguinte, quando der 20 minutos, eu apago a luz. Aí, não adianta, você não me vê mesmo, então quando apagou a luz, você fala mais uns 2, 3 minutos e acaba o negócio. Aí eu falei, tá bom, combinar. Aí no outro mês eu voltei lá, deu 20 minutos, ela apagou a luz, eu falei, mas meia hora. Aí ela falou, quando você vem, então, você faz o tempo que você quiser, porque juro, eu não consigo entender como é que alguém consegue fazer a síntese de qualquer assunto em menos do que 45 minutos, 50 minutos. Eu não consigo. O cara precisa ser muito bom, ou não, né? O cara precisa ser muito bom, ou não. Ou não. Bom, aí o Gesiel. O Gesiel faz as curas. E isso foi muito importante, porque fez com que a Casa do Caminho enchesse. As curas não são indesejáveis, elas são desejáveis. Elas acontecem nas casas religiosas? Acontecem. Como acontecem nos hospitais também. Só que nos hospitais ninguém louva a Deus toda vez que alguém tem alta, né? Mas milagre acontece em todo lugar. As pessoas se curam, os remédios fazem efeito, os médicos acertam. E muitas vezes, dentro da casa espírita, a pessoa consegue mudar alguma coisa dentro dela que permite que o estado de saúde dela se modifique. E é muito importante que as casas tenham trabalho de passe, a fluidoterapia, estimulem a ideia de que, olha, você vai se curar. Uma vez uma mãe veio perguntar para o Chico a respeito do filho que estava na UTI, criança ainda, bebê. O filho estava num estado muito grave. E a mãe pergunta para o Chico, Chico, meu filho vai sobreviver? O Chico diz, vai, ele vai ficar bom. Tinha um médico, a mãe vai embora, tinha um médico que conhecia a situação. No final do trabalho ele pergunta para o Chico, Chico, vai acontecer um milagre? A criança vai melhorar? O Chico falou, não sei. Mas você disse para a mãe que o filho vai ficar bom? Ele disse assim, quem sou eu para tirar a esperança de uma mãe? Quem sou eu para tirar a esperança de uma mãe? Se houver a possibilidade de um milagre, a fé da mãe vai ajudar nisso. Eu não posso nunca tirar a esperança que as pessoas vão se curar, que a vida vai melhorar, que os problemas vão resolver, que as pessoas vão mudar, porque isso vai acontecer. Pode ser que não de uma maneira que a gente entenda que deva acontecer, não no nosso tempo, mas vai acontecer. O universo conspira em nosso benefício. As coisas vão se acertar, vão se arrumar à medida que a gente vai se arrumando. Outra coisa que acontece com Estevão é que Estevão que foi o primeiro que deu a vida em nome de Jesus. Estevão foi o primeiro.
E isso acaba se tornando uma regra do cristianismo. Outros vieram depois de Pedro. Eles entregavam a vida em sacrifício, em nome do amor que eles tinham por Jesus. E este ato é um ato de extremo sacrifício, de muito amor. Quando Estevão é levado no Sinédrio e é pedido a ele que ele negasse Jesus, ele diz: eu não posso negar Jesus. Não posso. Jesus me deu uma outra vida. Né? Jesus é o meu amor, é o meu horizonte. É a fonte de tudo aquilo que o meu espírito anseia. Como eu vou negar Jesus? Como é que eu vou esquecer de Jesus? Como é que eu vou dar as costas a Jesus? Eu não posso fazer isso. E eu preciso dar o meu exemplo. Ele não me ensinou a morrer, ele me ensinou a viver. E eu não posso viver sem ele. Simples assim. Paulo diz mais adiante: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E ele inicia essa série de renúncias que os cristãos dos primeiros tempos eles testemunharam, deram esse testemunho. Só para encerrar, para dizer como é que nós estamos entrando numa fria. Eu tenho um amigo invisível que é padre. Tenho muitos, eu acho, mas o padre é o mais chato deles, é o que está sempre mais perto de mim. A gente tem uma relação meio de briga sempre. Não é muito bom falar de pessoa que já morreu, mal de pessoa que já morreu, né? Porque a gente sempre tem aquela, mas ele sabe que eu o respeito muito. Mas ele é chato. Quase todo padre é chato. E eu também sou chato, então acho que é por isso que você é chato também. Então, aí nós estávamos uma vez conversando a respeito da transição planetária. A ideia pode ser que mude, pode ser que não seja no tempo que a gente imagina, não da forma que a gente imagina, que 2/3 da humanidade não estejam mais aqui e vão embora. 1/3 permanece, o mundo vai ser um mundo melhor, a gente vai ter recursos utilizados de uma maneira mais racional, as doenças não vão ser mais graves, as pessoas mais atrapalhadas não vão estar no meio de nós, então a nossa vida vai ser bem mais tranquila. E os 2/3 mais atrapalhados vão para um outro planeta, e nesse outro planeta não vai ter chocolate, não vai ter ar-condicionado, não vai ter televisão, não vai ter assim, não é um planeta igual a esse, não. É um planeta que a gente vai ter que correr atrás da comida, com um pedaço de pau, nós vamos aprender a tirar com flecha, nós vamos voltar um pouco para trás, não é muito não, nós vamos voltar um pouco para trás, nós vamos no mundo primitivo, né? Que vai estar em transição para um mundo de expiação e provas. Nós vamos ficar doentes de novo, nós vamos ter reencarnações de 50 anos, né? A atmosfera do ambiente bem inóspita, as nossas casas vão ser rudimentares, a nossa estrutura social vai ser novamente a lei do mais forte. Bom, o padre falou: Silvio, você vai querer ir ou você vai querer ficar? Eu sou advogado, bom, toda vez que alguém faz uma pergunta para o advogado, você percebe quando a pessoa está querendo te induzir a resposta, né? Aí eu falei assim, eu vou querer ir, porque a resposta óbvia é ficar, né? Então, ele não quer que eu fale que eu vou ficar para me dar uma lição. Eu falei, não, eu vou querer ir. Ele falou, você não está respondendo com o coração, mas você está aprendendo isso, e isso é uma lição muito importante. Você está aprendendo isso com a sua experiência religiosa de hoje, com o espiritismo. Você está se preparando para dizer que você quer ir, porque muitos de vocês irão. Deus não iria pegar 2/3 da humanidade, jogar num lugar muito difícil, sem ninguém para cuidar, sem ninguém para apoiar, sem nenhuma referência. E quem vai para lá precisa ter uma lucidez, precisa ter, sabe, uma aceitação do sofrimento, entender o sofrimento de uma maneira diferente, ser capaz de renunciar a tudo isso que a gente conquistou de vida material. O que vai acontecer? Nós espíritas, né, vamos ser os cristãos dos tempos primitivos nesse mundo novo. Então, eu queria ser espírita, eu queria como recompensa continuar no mundo de regeneração. Se você for um bom espírita, muito provavelmente você vai para o chupão. E vai ficar alguns séculos por lá, até que a maior referência para nós espíritas, que é o Dr. Bezerra de Menezes, fez isso. Está desencarnado há 117 anos, e ele continua num hospital
cuidando de nós. Podia estar no mundo espiritual, podia estar em esferas onde a energia é diferente, é um lugar muito melhor do que aquele. Ele está aqui, ele renunciou. Nós precisamos aprender a renunciar, porque nós somos os trabalhadores que o Cristo conta para que nós possamos ser os cordeiros que irão viver no meio dos lobos, a fim de que os lobos se tornem cordeiros e possamos voltar todos juntos para cá. Para isso que nós estamos sendo preparados. Não sei se dá tempo ainda de desistir, mas sei lá. Tem culto evangélico hoje que hora? Acho que perto. 12:30, é. Muita paz. Bom, da nossa parte tem uma igreja evangélica lá na esquina, gente. Dá tempo. A gente abriria, vamos abrir para uma pergunta, pelo menos para alguém, né? Para não ficar, porque a gente sempre deixa um espaço de tempo para as pessoas conversarem com você. Por isso que a gente para um pouquinho antes, para que haja uma troca de ideias, né? Fala aqui, porque aí o pessoal da internet ouve. Bom dia. Eu queria agradecer, que eu achei muito interessante sua palestra, porque realmente, assim, eu, pelo menos, né, eu nunca vi algum palestrante retratar essa coisa da questão ainda em outras esferas planetárias e tal, e eu estou lendo muito sobre isso, assim, mensagens de anjos, que tem pessoas canalizando, enfim, e falando que está sendo preparado essa abordagem que você fez hoje. Eu achei interessante trazer isso, né? Porque realmente a gente está entrando numa outra dimensão, na quinta dimensão, e a gente vai começar a vibrar diferente. E achei legal, eu queria te agradecer, que eu saí daqui feliz. Faz muito tempo que eu não vinha, porque, sei lá, às vezes a gente, enfim, o tempo. E, enfim, gostei muito, muito mesmo. Sim, não estou sem palavras, porque realmente coincidiu com bastante coisa que eu venho lendo. Obrigada. Bom, eu que agradeço o carinho. O Chico dizia que elogio é igual chiclete. A gente pode gostar, mas não deve engolir. A gente deve gostar porque é um carinho, né? Como é que você não vai gostar, né, de um carinho, de palavras gentis? É evidente que isso faz bem para o nosso espírito. Mas a gente não pode acreditar, porque senão a gente começa a achar que tem habilidade. Na verdade, as palestras, elas são construções coletivas, né? Eu, por exemplo, eu não tenho palestra. Eu tenho, né, a palestra de hoje eu preparei nos últimos 30 anos, lendo, conhecendo alguma coisa. E aí, no final, acaba usando, né, daquilo que a gente está precisando ouvir, todo mundo, daquilo que a gente gostaria de dizer. Por mais que às vezes a gente não consegue perceber, é coletivo. Tem um pouco de cada um de nós naquilo que foi dito aqui. Eu tenho certeza disso, né? Silvio, você falou que o Evangelho, quando Tiago e Pedro dirigiam a Casa do Caminho, o cristianismo, né, ele estava se tornando uma seita menor do judaísmo. Dos hebreus. Seriam Paulo de Tarso e o grande difusor. Ele foi um divisor de águas, na verdade, porque ele conseguiu... Ele que estabeleceu, assim como tem Inácio de Antioquia, que também fez a mesma coisa que Paulo, mas para o Oriente. Seriam eles os seminadores e que proporcionaram estarmos aqui hoje falando do cristianismo? Sem dúvida. Se a gente tivesse uma hierarquia dentro da estrutura do cristianismo, Jesus estaria, né, no ponto mais alto e Paulo seria o segundo homem dessa hierarquia, né? Mas Paulo, ele trabalha com Estevão, porque quando Estevão morre, né, quando ele morre, ele já fala para Abigail: Abigail, ame o seu noivo, ele é um homem bom. Jesus o ama e tem uma tarefa muito importante para ele. Saulo não conhecia Jesus, então ele não sabia. Quando ele vai encontrar Abigail, que Abigail está morrendo, Abigail fala: Estevão esteve aqui, disse que você viria,
e disse que Jesus te ama e que você não ama Jesus ainda porque não o conhece, mas que você vai conhecê-lo. E ele tem uma importante tarefa. Quando Saulo encontra com Jesus, ele não sabe que é Jesus. Ele ouve Jesus falar: Saulo, por que me persegues? E aí ele fala: mas quem é o Senhor? Ele achava que era o Rei dos Reis, um homem envolto em luz, parecia um sol. Ele fala: eu não vi majestade semelhante nem nos Césares de Roma, Saulo fala. E aí ele cai de joelhos diante de Jesus. Quando ele ouve Jesus falar, ele quer saber quem é, como é que ele está perseguindo um rei, né? Ele era todo submisso à autoridade. Ele fala: quem é? E aí Jesus fala: sou eu, Jesus. Aí ele lembra do que Estevão e Abigail disseram para ele. Daí é aquela pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque eu já te amo, né? Só que aí começa Saulo. Primeira coisa que acontece, ele fica cego. Aí Jesus, quando está indo embora, Jesus não dá um roteiro para ele. Diz o seguinte: ó, vai lá na rua direita, numa estalagem, num tal de Judas, e espera. Saulo era ansioso. Se você fala para uma pessoa ansiosa, espera, a pessoa tem 15 perguntas para fazer logo em seguida. Espera quanto tempo, espera o quê, o que vai acontecer, quem é que vai vir, aonde que eu tenho de esperar, espero sentado, espero em pé, porque ansioso é perfeccionista. Ele quer saber os detalhes, ele quer controlar tudo, ele quer controlar o universo. Senão não vai dar nada certo, né? Ele é o Deus da vida dele. Então Saulo, quando Jesus fala, vai até lá e espera, Jesus vai embora, Saulo fica assim: mas pera um pouquinho, Senhor, e cego. Por isso que eu falo, Jesus não veio tornar a tua vida mais fácil, veio te tornar mais forte. Bom, a gente só tem a agradecer tanto conhecimento novo, né? Graças a Deus. Então vamos elevando o nosso pensamento agora, nesse momento, em agradecimento ao Pai por essa oportunidade bendita do conhecimento, dessa troca de ideia gostosa. Que possamos, Pai, estarmos sempre unidos com o vosso amor, com a vossa luz. Que esse conhecimento novo que agora faz parte da nossa vida seja motivador no sentido de nos transformar no nosso pensamento, na nossa vontade, principalmente nas nossas atitudes do dia a dia, com as pessoas que convivem conosco, onde quer que estejamos, que sejamos, Pai, instrumentos transformador desse amor. Que assim seja, graças a Deus.